Vamos à questão 28. Uma partícula de carga positiva mais Q penetra numa região de comprimento D1 sujeita a um campo magnético de baixa intensidade e ortogonal ao plano da figura acima. Em seguida, penetra numa região de comprimento D2, onde não existe campo magnético. Ao longo das duas regiões de comprimento D1 e D2, a partícula percorre trajetória indicada pela linha tracejada da figura acima. Dadas as informações a seguir, a distância A, indicada na figura entre a origem e o ponto de passagem da partícula pelo eixo Y, é aproximadamente dados: velocidade inicial da partícula ortogonal ao eixo Y e é de módulo V, módulo do campo magnético da região B, distância entre o fim da região de campo magnético e o eixo Y, D2, massa da partícula M, D2 muito maior que D1, deslocamento vertical da partícula dentro da região magnetizada muito menor do que D1. Letra A, D1 vezes D2 vezes Q vezes B sobre M vezes V. Letra B, D2 vezes MV sobre QBD1. Letra C, 2D1 D2 QB sobre MV. Letra D, D2MV sobre 2 QBD1. E é D1 D2 QB sobre 2MV. Vamos começar a questão 28, fazendo com que a partícula primeiro entre numa região que eu chamei de 1. A região 1, reparem aí, senhores, é a região onde existe um campo magnético, certo? Nesse caso, nós vamos dividir o movimento em dois. No eixo X, que é o eixo horizontal, e no eixo Y. Repare que no eixo X não há ação de nenhuma força, certo? Porque não tem ação de força gravitacional, ele despreza isso na questão. Então o movimento é uniforme, dá para eu calcular. Logicamente, o tempo relativo a essa velocidade, né, do eixo X, que vai ser a distância D1 sobre V, certo? Eu vou deixar isso aqui guardado, porque esse é o tempo que a gente tem para percorrer a distância D1, que é o mesmo tempo em que ele vai subir uma determinada alturinha e uma determinada distância no eixo vertical, certo? Essa distância no eixo vertical a gente calcula assim, ó, h é igual a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2, né? Entendendo que para se calcular essa aceleração, senhores, é bem fácil, porque basta eu igualar a força resultante somente com a força magnética, certo? E lembrando que eles são perpendiculares, né, V e B, senhores, então vai ficar assim, ó, massa vezes aceleração é igual a QVB, certo? Então a aceleração será igual a QVB sobre M, né? E aí eu posso substituir isso aqui, ó, além de substituir o D2, né? O D1, perdão, né? O tempo aqui. Aí vai ficar assim, ó. Agora substituindo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ter essa altura que eu vou chamar de H1, certo? Vai ser igual à aceleração, que é QVB sobre M, vezes o tempo ao quadrado, que seria igual a D1 ao quadrado vezes V ao quadrado. Senhores, eu vou poder cortar um V daqui com um V aqui de baixo. Sendo assim, a primeira altura que ele sobe vai ser igual a QB D1 ao quadrado dividido por... ficou faltando 2 aqui embaixo, né, gente? Aqui, ó. 2mv. Certo? Essa seria a primeira parte em que ele sobe na região 1, ok? Já na região 2, amigos, ele já não tem mais a ação da força magnética, certo? Ele já saiu
da ação do campo magnético. Sendo assim, ele vai executar 2 movimentos, né, uniformes, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. No eixo horizontal, que é o eixo X de novo, ele vai percorrer uma outra distância num outro tempo. Eu vou chamar esse tempo de T'. Ele vai percorrer D2 com a mesma velocidade V que ele entra dentro desse campo, né? Lá no comecinho da questão. Esse é o tempo T', certo? Já no eixo Y, que é o que me importa, porque eu preciso calcular a distância total A nesse eixo, tá? Seria, logicamente, um movimento uniforme. Eu vou chamar esse pedaço de H2, certo? Já que é um eixo vertical, tá? Eu chamei de H. Então, vai ser a velocidade em Y. Essa eu não tenho, eu vou ter que calcular a partir da região 1, certo? Vezes o tempo T', que ele percorre essa distância. Para calcular essa velocidade, senhores, do eixo Y, eu preciso pegar o tempo e eu preciso pegar, logicamente, a minha aceleração. Então, para calcular a velocidade Y é igual a V0 mais AT, certo, amigos? Essa velocidade inicial em Y começa em 0, até porque, e reparem que eu usei aqui quase a fórmula da queda livre, né? Só que para cima, com uma aceleração que não é da gravidade, tá? Então, essa velocidade y vai ser igual à aceleração que eu tenho, né, que é QVB sobre m, vezes o tempo, que é d1 vezes v. Eu vou poder cortar o v com v. Logo, a velocidade y vai ser QB vezes d1 sobre m, certo? Essa é a velocidade que eu tenho aqui no eixo y. Então, substituindo aqui, senhores, o H2 vai ser igual a essa velocidade, QB D1 sobre M, vezes, senhores, o tempo, T', que é igual a D2 sobre V, certo? Esse seria aqui o meu H2. Agora, senhores, como eu tenho H1 e H2, e eu sei que a distância que eu quero que é A, né, é H1 mais H2, que são as distâncias verticais, eu vou ficar com QB D1 ao quadrado sobre 2mV mais QB D1 vezes D2 sobre mv, certo, amigos? Agora eu posso fazer uma compreensão daquilo que eu já tenho, né? Posso colocar em evidência, amigos, posso colocar em evidência o Q, o B, um D1, certo? E o MV, tá? E aqui dentro do parênteses, eu vou deixar D1 sobre 2 mais D2, correto? Mas na questão, ele fala para você que o D2 ele é muito maior que o D1. E se o D2 é muito maior que o D1, senhores, é porque isso aqui, ó, tende a zero, certo? Esse D1 aqui, esse D1 não, né? Porque ele é multiplicativo. Agora aqui na soma, senhores, esse D1 ele tende a zero. Então toda essa região aqui vai ser igual a D2. Logo, a distância A que ele sobe, né, no eixo vertical será igual a QB D1 vezes D2 dividido por MV, meus amigos. Bem interessante essa questão, né? E o nosso gabarito, amigos, só pode ser a letra A. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.